Eu não vou começar esse vídeo aqui falando um monte de coisa porque eu sei que ninguém vai assistir, mas eu preciso me ajudar a aprender isso aqui. Então, vamos lá. Bem, receita orçamentária. O que seria a receita orçamentária? Basicamente, gente, é a entrada de recursos financeiros dentro dos cofres públicos. No caso, as receitas elas são previstas. Por quê? Porque o Estado, quando ele faz a lei orçamentária, quando ele está lá determinando qual vão ser as políticas públicas do ano que vem, ele não tem a certeza absoluta de quanto ele vai ganhar de arrecadação naquele ano, porque muita coisa pode acontecer, né? Leis podem mudar, coisas podem ocorrer. Então, por isso que as receitas, elas são previstas, ou seja, o Estado faz uma ideia de quanto ele pode receber e não necessariamente de quanto ele vai receber. A receita em si, ela tem várias categorias, né? Ela tem várias classificações, mas as principais, por exemplo, são a econômica, que a gente separa a receita corrente e a receita de capital. Mas antes de falar disso, a gente tem que falar da sua natureza, né? Quanto à sua procedência. A receita, ela pode ser originária, quando vem da própria exploração, né, do Estado sobre si mesmo, como, por exemplo, através de uma estatal, né? E a outra que é a receita derivada. A receita derivada, ela ocorre mais ou menos quando a gente paga o imposto, por exemplo, né? Ali o Estado ele tem o poder de império de poder submeter, né, os seus cidadãos a pagar-lhe, né, determinados tributos, né? E quanto ao impacto da receita na situação líquida do Estado. Ou seja, quando a receita entrar lá dentro do cofre do Estado, ela pode ser efetiva ou não efetiva. A receita não efetiva quer dizer que ela já vem carimbada para determinado canto. Ou seja, meio que classificam como receitas extra-orçamentárias, porque elas entraram no cofre público, mas dali elas já estão carimbadas com o destino para ir. Ou seja, é uma entrada compensatória, né? O Estado ele vai ter que devolver esse dinheiro para determinada coisa, né, que entrou ali. Diferente da receita efetiva, no qual ela vai entrar ali, ela vai somar com o dinheiro, né, das receitas efetivas que já estão lá, ela vai subir a situação líquida do Estado, o patrimônio do Estado, e ali o administrador, ele tem ali a liberdade de escolher o que vai fazer com aquele dinheiro, né, de acordo com o estabelecimento das políticas públicas, dentro da lei e tudo mais. Mas essa receita efetiva, no caso, ela é uma disponibilidade de recurso, ou seja, o Estado vai escolher o que fazer com ela ali, para onde melhor direcioná-la. Aí falando sobre categorias econômicas, as duas principais são as receitas correntes e as receitas de capital. As receitas correntes, elas aumentam a disponibilidade financeira do Estado e constituem instrumento para o financiamento das políticas públicas, né? No caso, aumentam a situação líquida, ou seja, uma receita efetiva, né? Entrada de disponibilidade de recurso. No caso, eu vou ler aqui uma parte daquela lei que eu esqueci o número dela. Vamos lá. As receitas provenientes de tributos, contribuições da exploração estatal, exploração das atividades econômicas, recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público e privado, quando destinadas a atender despesas classificadas como despesas correntes. E as demais que não se enquadram, e as demais outras receitas que não se enquadram nos itens anteriores. Bem, o que isso quer dizer? Tá, até eu me embaralhei aqui um pouquinho, peraí que eu já volto. Voltando a falar de receita corrente. A receita corrente, gente, ela vai entrar lá, o dinheiro vai estar disponível para o administrador ter uma determinada discricionariedade de poder escolher o que vai fazer com aquele dinheiro de acordo com as políticas públicas. Então, assim, basicamente o dinheiro vai estar lá e digamos que naquele ano o governo federal viu que precisa construir mais um hospital, por exemplo, né? Se o hospital estiver lá na lei orçamentária, né? No caso, a construção dele estiver prevista lá, porque tem que estar, porque a gente não pode iniciar determinadas despesas sem... Determinadas não, nenhuma despesa pode ser executada sem estar prevista na lei orçamentária, né? Então, o hospital estando lá previsto na lei orçamentária, ele
precisa de receita para poder ser construído, né? Então, por exemplo, essa receita corrente aí, essa receita efetivada, ela vai ser aquela que vai um pouco desse dinheiro para a construção desse hospital, além de outras coisas que esse dinheiro vão, né, para financiamentos aí de receitas que não são carimbadas. Aí a gente parte para as receitas de capital. As receitas de capital são as provenientes da realização de recursos financeiros, oriundo da constituição de dívidas e da conversão em espécie de bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a atender despesas classificáveis como despesas de capital. Ou basicamente, quando, por exemplo, o Estado ali ele pega, vende um imóvel e tudo mais, no caso ele não provoca efeitos sobre o patrimônio líquido do Estado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que não devem ser reconhecidas como os recursos orçamentários, como, por exemplo, os recursos financeiros oriundos do superávit financeiro, né? Que é a diferença positiva entre o ativo e o passivo. Ou seja, a gente vai verificar quanto o Estado tem de receita, né, o seu ativo, e o quanto o Estado tem de despesa, né, os seus passivos. E o superávit, ele vai ser essa diferença financeira entre o positivo e o passivo. Então, basicamente, gente, é um saldo financeiro, não uma nova receita, tá? É só pra deixar bem firmado aí esse conceito do superávit financeiro. Ah, inclusive, esse superávit, ele vai servir também para créditos adicionais, tá? Ele vai servir como recurso para créditos adicionais também. Outro recurso que não deve ser reconhecido como orçamentário é o cancelamento de despesas inscritas em restos a pagar, que consiste na baixa de obrigação constituída em exercício anterior, mas isso é algo relacionado mais à despesa e que a gente vai falar em outro determinado momento. Bem, basicamente foi isso, né? O próximo vídeo vai ser sobre estágios da receita, né? Sobre as fases, os processos. E é isso.